Olá pessoal, meu nome é David Pereira e estou professor no Departamento de Transportes do Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria, e essa é a parte introdutória de uma série de videoaulas das disciplinas de Infraestrutura de Transportes e tópicos especiais em Infraestrutura Rodoviária atinentes ao curso de Engenharia Civil nesta universidade, em que nós vamos trabalhar assuntos relacionados às avaliações funcionais e estruturais de pavimento. E essa primeira aula nossa será uma aula introdutória em que nós vamos apresentar todos os demais itens que constituirão, a depender da disciplina em que vocês estão acompanhando, os demais materiais e complementos relativos à avaliação funcional e estrutural, então, das nossas vias, sobretudo vias rurais. Como referências básicas, nós continuamos com as mesmas já apontadas, e à medida que nós formos trabalhando alguns itens específicos, novas, sobretudo normas, tanto do DENIT, ABNT ou internacionais, serão apontadas e enfatizadas no início de cada conteúdo para vocês. De maneira geral, a avaliação de pavimentos ela engloba tanto aspectos funcionais quanto estruturais. Então, nós vamos, ao longo dessas videoaulas, tentar abordar um pouco mais de cada um desses itens integrantes, tanto da avaliação funcional quanto à avaliação estrutural. No que diz respeito à avaliação funcional, não são os únicos, mas o que nós vamos abordar nas videoaulas mais completa, então, para a disciplina de tópicos, que vai estudar todos eles, serão as condições de superfície do pavimento, a irregularidade longitudinal do pavimento e o atrito pneu-pavimento. Essas são as avaliações funcionais que nós vamos nos ater com mais detalhes. Existem outras avaliações, obviamente funcionais, mas nós vamos ficar nessas porque são essas aquelas principais e que conseguem dar um melhor panorama da condição funcional, ou seja, de condição de conforto e segurança para os usuários. Em relação à parte estrutural, nós vamos abordar desde as prospecções para a amostragem de materiais, para eventualmente realizarmos ensaios complementares em laboratório, e para a determinação das espessuras das camadas também, uma vez que essas camadas muitas vezes são de desconhecimento por parte do órgão que está administrando e que está solicitando essa avaliação estrutural. E também a parte de avaliações deflectométricas, que vão nos dar assim, uma boa ideia de como os esforços estão sendo absorvidos e distribuídos nas camadas estruturais do pavimento. E por que a gente precisa, então, fazer uma avaliação funcional desse pavimento? A avaliação funcional do pavimento ela tem como objetivos, inicialmente, fazer um inventário do pavimento, né? Quando vocês olharam todas aquelas videoaulas em relação aos defeitos, eu não posso ir para campo simplesmente fazer uma série de avaliações de defeitos sem me preocupar de fazer isso de uma maneira sistematizada. Simplesmente chegar, anotar numa folhinha quais são os defeitos e eventualmente colocar o ponto exato onde esses defeitos se encontram, eles ainda não geram alguns índices importantes e que são capazes de mensurar, por exemplo, dentro de um segmento de 100 km, onde é que estão os segmentos piores, em que deverão receber uma intervenção prioritariamente em relação aos demais. Então, a gente precisa sistematizar esse inventário de pavimentos e isso a gente faz a partir de algumas ferramentas e de alguns processos que nós temos e vamos estudar a partir dessa avaliação funcional. Com isso, a gente também consegue inferir possíveis causas e sermos de processos corretivos que devem ser tomados a fim de sanar aquele problema que muitas vezes é recorrente nos nossos pavimentos. Outra condição básica pelo qual objetiva a avaliação funcional é determinarmos o nível de conforto
e de segurança que essa via está se prestando a ofertar para os usuários, uma vez que são os usuários o principal objetivo, né, da execução das rodovias. Então, se a gente consegue caracterizar em termos de parâmetros funcionais a qualidade ao rolamento que está vinculada ao conforto do pavimento e a condição de segurança, né, não só uma percepção subjetiva do usuário, mas também análises mais objetivas, e a gente aqui, em termos de pavimentação especificamente, nós vamos trabalhar nessa avaliação quanto à segurança em relação ao atrito pneu-pavimento, muito importante no momento em que a frenagem dos veículos é necessária, sobretudo emergencialmente. Bom, como é nossa realidade em termos de orçamento, né, a gente deve estabelecer, e a partir das avaliações funcionais associadas às avaliações estruturais, a gente consegue estabelecer uma escala ou uma hierarquização em termos de pontos a serem recuperados ou restaurados prioritariamente. Com base nisso, então, a gente consegue construir planos plurianuais de investimentos sob alguma restrição orçamentária, e que, para a nossa realidade, aqui no Brasil, são severas restrições orçamentárias. Então, quando a gente já não tem restrições orçamentárias tão significativas, fazer uma priorização, colocar numa escala a partir de subsídios técnicos quais são aqueles trechos que devem receber intervenções prioritariamente em relação a outros, isso já é importante, mesmo sem muitas restrições orçamentárias. Agora, quando nós temos, e é o caso do Brasil, severas restrições orçamentárias, essa condição mostra-se ainda mais necessária e garante, de alguma forma, uma melhor alocação de recursos, que na maioria das vezes são recursos públicos, para melhorarmos as condições das nossas vias. E auxiliar no dimensionamento estrutural de reforço dos pavimentos. Esse também é um objetivo da avaliação funcional, assim como a avaliação estrutural dos pavimentos, certo? Isso vai subsidiar, então, o projeto de reforço de pavimentos, porque na disciplina de infraestrutura de transportes nós iremos ver através, sobretudo, do IGG e da análise deflectométrica dos nossos pavimentos. E essas avaliações todas, elas servem como banco de dados que alimentarão a gerência de pavimentos. Então, a gente precisa, para fazer gerência de pavimentos, ter essa avaliação funcional associada à avaliação estrutural de uma maneira periodicamente obtida lá no campo, a fim de que a gente possa, inclusive, verificar se esse estabelecimento de locais prioritários e de tipos de intervenções estão sendo efetivos ou não a correção e a melhoria das condições de conforto e segurança que os usuários estão percebendo daquela rodovia. Obviamente que tudo isso a gente faz a partir de uma fundamentação técnica associada e não a partir simplesmente de uma análise subjetiva ou de uma análise leiga da condição em que o nosso pavimento se encontra. Então, a gente consegue, a partir de critérios técnicos, estabelecer todo um regime de gerenciamento, de administração da via, visando, obviamente, a manutenção, tanto quanto possível, do conforto e segurança dos usuários, a partir de uma severa, que é a nossa realidade, infelizmente, restrição orçamentária. Em relação às condições de avaliação estrutural, que nós iremos ver ao longo das nossas videoaulas, nós temos alguns aspectos importantes. E como objetivos, nós podemos elencar, inclusive, a caracterização completa de elementos e variáveis estruturais do pavimento, que nada mais é do que a identificação de camadas do pavimento associadas às suas espessuras, inclusive. Porque muitas vezes isso é perdido ao longo do tempo, porque no passado não se tinha uma cultura de se fazer as-built, então a gente construía os pavimentos e depois vinham sendo executadas intervenções de restauração que ao cabo de 20, 30, 40 anos, 50 anos de uso daquela via,
já se perdiam todas essas informações. Então, um dos objetivos que a gente tem, e é uma demanda, obviamente, necessária à restauração dos pavimentos, é nós conhecermos com exatidão e com precisão quais são os materiais que estão compondo as camadas do pavimento, as suas espessuras e ainda quais são as condições mecânicas, de comportamento mecânico dessas camadas. Então, a gente pode, inclusive, retirar amostras desses materiais para realizarmos ensaios mais aprofundados que sejam capazes de caracterizar o comportamento desses materiais hoje, né, atualmente lá no campo. E isso permite, então, com todas essas informações, uma compreensão melhor acerca da mecânica de pavimentos, do comportamento mecânico desse pavimento frente à ação dos carregamentos. A gente consegue determinar, então, também com tudo isso, qual é o nível de integridade que os nossos materiais estão e os nossos pavimentos estão a partir desses ensaios laboratoriais e da avaliação das deflexões ou deformações ou deslocamentos verticais que o pavimento sofre, uma vez que ele é solicitado pelos eixos. Então, quando a gente consegue congregar essas informações, tanto estruturais quanto funcionais, a gente consegue ter uma definição bastante precisa dos padrões e causas das patologias ou defeitos de pavimentos, até porque nem todos esses defeitos estão presentes na superfície do pavimento, que é a forma com que a gente tem de avaliar esses defeitos, basicamente, num primeiro momento, é visual da superfície do revestimento. Então, quando a gente consegue associar alguns tipos específicos de avaliações funcionais e estruturais, a gente consegue estabelecer as possíveis causas desses defeitos e, com isso, a gente consegue aumentar o nosso nível de acerto em termos das alternativas corretivas, quer seja de cunho de manutenção ou de restauração desses pavimentos. E, a partir daí, a gente também consegue estabelecer os parâmetros, né, a partir dos parâmetros que são necessários ao projeto de reforço, a gente consegue fazer uma segmentação homogênea, isto é, dimensionarmos o pavimento não de estaca em estaca, uma vez que a gente tem inúmeras variáveis sendo alteradas de 20 em 20 metros na rodovia, mas agrupar segmentos maiores, entre 200 e 2 quilômetros, que é o que preconiza as normas nacionais, em segmentos que apresentam todas as características estruturais e funcionais e que são importantes no dimensionamento de restauração dos pavimentos. Então, são segmentos que têm essas propriedades inalteradas, além do tráfego, para que a gente, então, possa fazer uma otimização desse processo tanto de dimensionamento estrutural de reforço de pavimento, quanto do processo construtivo como um todo, porque também é importante garantir ao empreiteiro que ele tenha uma condição de produtividade adequada a fim de garantir redução de custos. Uma vez que ele tenha que alterar o tipo de intervenção de 20 em 20 metros, por exemplo, a espessura de restauração, a espessura da nova camada asfáltica, isso iria demandar dele, de 20 em 20 metros, uma nova combinação de configurações, por exemplo, da vibroacabadora, o que acabaria reduzindo a produtividade da equipe e aumentando os custos que seriam repassados, obviamente, ao órgão que está demandando esse serviço. E como na grande maioria das vezes esses órgãos são públicos, nós teríamos como cidadãos custos maiores associados a essas intervenções. Bom, esses parâmetros que nós vamos estudar, tanto funcionais ou estruturais, eles se desenvolvem e evoluem ao longo do tempo. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo do que acontece em relação à serventia, que é um parâmetro já mais conhecido de vocês. Observem, vamos imaginar que um pavimento tenha sido dimensionado a fim de que ele tivesse uma vida útil de 10 anos, certo? Então, transcorridos 7 anos e meio, ou 75% da vida útil desse pavimento, a gente teria reduzido em termos de serventia 40% da nossa
qualidade do pavimento, certo? Vamos imaginar que, nesse instante, ou o órgão que gerencia essa rodovia tenha identificado a necessidade eventual de intervenção na rodovia, ou, melhor, muitas vezes, havendo a disponibilidade orçamentária, ele resolveu, então, fazer uma intervenção para restabelecer a condição de excelência em termos de serventia do pavimento. Nesse instante, então, ele teria que arcar com um custo para retornar essa condição, que seria algo em torno de um determinado montante lá, da ordem de X, certo? Então, vamos dizer que ele teria que gastar R$100 mil por faixa quilômetro nesse instante para restabelecer aquela condição inicial. Levar lá para os 4,5 aproximadamente o nosso valor de serventia. Depois nós vamos estudar como a gente faz, com um pouquinho mais de detalhes, essa avaliação da serventia. Mas esse já é um índice que das outras videoaulas, né, vocês já tiveram um pouquinho mais de proximidade. Vamos imaginar, pessoal, que ou a gente não tenha feito nenhum tipo de levantamento, identificasse essa condição aqui do pavimento nesse instante, ou que mesmo fazendo esse levantamento, nós não tenhamos recursos orçamentários disponíveis para realizarmos essa retomada da condição de excelência do pavimento. E então, a gente simplesmente deixa esse pavimento por mais um período e, obviamente, que ele vai se degradar. Observem que a velocidade ou a derivada dessa curva ela não é constante. Ela vai aumentando a derivada, né, ou a inclinação da curva, ou a velocidade de degradação do pavimento em relação a esse índice de serventia, na medida em que o tempo, ou a vida útil, ou o N, né, o tráfego vai solicitando a via. Até que a gente chega num determinado instante, e decorrido não mais os mesmos período, né, 7,5 anos, mas se a gente tiver mais 1,2 anos de abertura ao tráfego, sem ter feito nenhuma intervenção naquele instante anterior, então esses 12% de vida útil já seriam suficientemente necessários a produzir a mesma perda em termos percentuais, os mesmos 40% que antes demandaram 75% ou 7 anos e meio, só 1,2 anos seriam ainda necessários e demandados para fazer a mesma perda percentual em termos de serventia do pavimento. E mais, o problema maior é que ainda, para a gente poder reestabelecer essa condição, vai me demandar muito mais recurso do que me demandaria anteriormente, e muito mais do que simplesmente 2 vezes o valor que eu teria que despender no caso de ter realizado essa intervenção 1,2 anos antes. Então isso é muito importante, isso já mostra a importância, primeiro, de nós realizarmos periodicamente essas avaliações funcionais e estruturais do pavimento, e mais, sabermos qual é a consequência de uma intervenção tardia no pavimento em termos de custos para restabelecer essas condições funcionais e estruturais adequadas da minha estrutura, certo? Eu trago essa imagem aqui, que não é a melhor, porque foi de um congresso em que eu estava participando, mas que mostra, em termos numéricos, esses valores em relação às intervenções necessárias. Então, aqui a gente tem também uma curva que mostra a perda, a condição do pavimento, né? Uma condição, aqui é uma condição muito boa, aqui embaixo uma condição muito ruim, e à medida em que eu vou caminhando com a degradação do pavimento, chega um momento, por exemplo, aqui, em que eu teria que fazer intervenções muito superficiais no pavimento com um custo por milha e lane e faixa de rolagem bem baixos, da ordem de $50 mil. Tá? Depois, deixo o pavimento se degradar mais um pouco e não faço essa intervenção, eu passo a ter a necessidade de fazer uma intervenção funcional, com um custo que antes era de 50 para $170 mil por milha
faixa de rolagem. Vamos imaginar que a gente não faça intervenção nenhuma, né? E eu passe a essa condição, assim, já bem ruim. Em termos de serventia, seria uma condição próxima a 1,5, certo? Essa intervenção, ela já seria bem mais pesada em termos financeiros. O custo já passaria a $350 mil. E eu já teria que usar um recapeamento com espessura relativamente alta. Se eu não fizer nada e deixar meu pavimento chegar à condição última dele, essa intervenção passa a um custo bem maior. E a gente tem algo em torno de $650 mil por faixa milha de rolagem. Então, conhecer a condição do meu pavimento é importante. E ter o recurso alocado no momento certo é tão importante quanto a primeira condição. Porque daí eu vou conseguir retomar as condições adequadas de rolagem, ofertando ao usuário conforto e segurança a um custo menor. O problema é que nós vivemos aqui no Brasil e, infelizmente, a condição financeira não nos permite termos tanta margem para trabalharmos. No entanto, em face às restrições orçamentárias, é fundamental que, pelo menos, nós consigamos aplicar os parcos recursos financeiros que nós temos de uma maneira mais inteligente. E a maneira mais inteligente de aplicar esses recursos passa fundamentalmente por um plano de gerência de pavimentos que congrega esse banco de dados de informações relativas tanto às condições funcionais quanto estruturais, que será então o alvo dessas nossas próximas videoaulas. Só para que vocês tenham então uma visão geral do que vai ser abordado a partir dessas videoaulas, dentro das avaliações funcionais de pavimentos, nós vamos trabalhar na avaliação da condição de superfície do pavimento, trabalhando com alguns índices. Para quem faz a disciplina de infraestrutura de transportes, o principal índice vai ser o IGG, que é o índice de gravidade global. Os demais todos vocês vão ter a avaliação da condição de superfície, mas o que leva em consideração no dimensionamento do reforço do pavimento é o IGG. Outros índices que se prestam a essa avaliação da condição de superfície, que nós habitualmente utilizamos no país, é o LVC, o levantamento visual contínuo, numa condição não de projeto, mas de avaliação mais expedita das condições de superfície desse pavimento, o que se presta a uma condição de avaliação em nível de gerência de pavimentos. E nós temos ainda o valor de serventia atual, que é quando a gente determina a serventia. Nós veremos nas próximas videoaulas como a gente faz isso de uma maneira um pouquinho mais detalhada. Em relação à avaliação da condição de conforto ao rolamento, basicamente nós vamos nos prender, e isso vai ser item específico para a disciplina de tópicos especiais em infraestrutura rodoviária, no IRI, no Índice de Regularidade Longitudinal do Pavimento. Então, o que ele é, como que ele foi desenvolvido, por que ele é importante e quais são os equipamentos que se prestam a essa aferição da condição de conforto que está vinculada diretamente à irregularidade do pavimento. E ainda nós temos a avaliação da condição ou das condições de segurança dessa via no que diz respeito ao pavimento, né? Então, obviamente que segurança viária é importante, obviamente que respeitar a velocidade máxima da via também é um aspecto importante, e aquelas condições de geometria da via que vocês já estudaram em disciplinas anteriores também são igualmente importantes, mas nós vamos focar nas nossas videoaulas e, especificamente, de novo, quem está fazendo a disciplina de tópicos especiais, no que diz respeito ao atrito pneu-pavimento. Em relação às avaliações estruturais do pavimento, nós vamos estudar como realizar as prospecções para amostragem e determinação das espessuras das camadas, a partir da abertura de cavas a pá e picareta, trincheiras, sondagens rotativa ou atrado e prospecções não destrutivas a partir do georradar ou DPR. Isso todas as duas turmas irão trabalhar e irão ver e receber essas videoaulas com esse material.
E em relação à avaliação deflectométrica, nós vamos fundamentar nossos estudos um pouco mais aprofundados na Viga Benkaman e no FWD, que são equipamentos usuais aqui no Brasil para avaliar essa condição de distribuição, sobretudo, de tensões e esforços no interior do pavimento a partir de uma carga aplicada lá em cima do revestimento. Correto? Então, pessoal, de maneira geral, só para que todos consigam ter uma visão mais adequada do que vai ser abordado em cada uma das disciplinas, né, uma vez que essa é uma videoaula introdutória para as duas turmas, no que diz respeito à disciplina de tópicos especiais, que é uma disciplina aqui no curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Maria opcional, né? Ela não é uma disciplina obrigatória. Aqueles que estão matriculados vão ver com detalhamento todos esses itens que eu elenquei anteriormente. E aqueles que estão na disciplina de infraestrutura de transportes, que faz parte da nossa grade curricular obrigatória do curso de Engenharia Civil, nós vamos ver em relação às condições funcionais, aquela condição de superfície, sobretudo o IGG, que vai ser importante para o dimensionamento da restauração, mas também vai ter na mesma videoaula o LVC e a serventia. Irregularidade e atrito não vão ser foco para essa disciplina de infraestrutura de transportes. Em relação à condição estrutural, tanto as prospecções quanto as avaliações deflectométricas, essas fazem parte do escopo da matriz das emendas das duas disciplinas em questão, especificamente infraestrutura de transportes, uma vez que essas condições vão ser importantes para nos dar subsídios no que diz respeito ao dimensionamento estrutural das nossas restaurações de pavimentos. Então, pessoal, basicamente nessa primeira parte introdutória que eu tinha a apresentar é isso. Eu fico à disposição, vocês vão encontrar o meu e-mail. Se tiverem alguma dúvida, fico à disposição de vocês. Será uma satisfação poder dirimir eventuais dúvidas que porventura tenham ficado. Um grande abraço a todos e até a próxima videoaula.